capítulo 12, que tem como título Amai os vossos inimigos. E o item é o item 2. Desculpem, o item 3, onde ele vem explicando duas passagens da Bíblia, uma em Mateus e outra em Lucas, quando Jesus nos diz que a gente tem que amar os nossos inimigos. Então, Kardec aqui no Evangelho vem explicando para nós, com o auxílio dos Espíritos, o que significa essa mensagem de Jesus, né? Então, capítulo 12, Amai os vossos inimigos, item 3, que diz assim: se o amor ao próximo é o princípio da caridade, amar os inimigos é a sua aplicação sublime, porque essa virtude é uma das maiores vitórias alcançada sobre o egoísmo e o orgulho. Entretanto, geralmente, nos equivocamos quanto ao sentido da palavra amar, utilizada nesse ensinamento. Jesus não quis dizer que se deve ter por um inimigo a ternura que se tem por um irmão ou por um amigo. A ternura pressupõe confiança. Ora, não se pode ter confiança naquele que se sabe que nos quer mal. Não se pode ter com ele expansões de amizade, porque sabemos que ele é capaz de abusar delas. Entre pessoas que suspeitam umas das outras, não se poderia haver as manifestações de simpatia que existem entre aquelas que estão em comunhão de pensamentos. Não se pode, enfim, sentir ao encontrar um inimigo o mesmo prazer que se sente ao encontrar com um amigo. Esse sentimento resulta de uma lei física, a da assimilação e da repulsão dos fluidos. O pensamento malévolo dirige uma corrente fluídica cuja impressão é penosa. O pensamento bom nos envolve com uma emanação agradável. Daí decorre a diferença de sensações que se experimenta com a aproximação de um amigo ou de um inimigo. Amar seus inimigos não pode, pois, significar que não deva fazer nenhuma diferença entre eles e os amigos, se esse preceito parece difícil, impossível mesmo de praticar. É porque se acredita erradamente que ele recomenda que se dê ao inimigo o mesmo lugar que se dá ao amigo no coração. Se a pobreza da linguagem humana nos obriga a utilizar a mesma palavra para exprimir diversas modalidades de sentimento, a razão deve nos levar a, segundo o caso, fazer a diferença. Bom, nós vamos parando aqui porque esse item é um pouquinho longo. Vamos fazer então a nossa prece, porque graças a Deus a nossa amiga Verusca chegou e ela pode então fazer o estudo aí para nós. Eu vou então fazer a prece e te passo a palavra, tá, Verinha? Graças a Deus, querido e amado Mestre Jesus, amigos e benfeitores, nossos guias, mentores, Deus nosso Pai de infinito amor e bondade. Aqui estamos, Senhor, mais uma vez, reunidos em Teu nome para darmos continuidade a esse estudo da Revista Espírita, que tantos esclarecimentos importantes vem nos trazendo para nós que aqui estamos, buscando a nossa mudança, a nossa transformação, realizando esta caminhada em busca da nossa perfeição. Tantas informações vêm nos ajudar. Por isso, nós em primeiro lugar te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de termos essa doutrina, de termos os teus ensinamentos conosco, de termos esse espaço aqui onde podemos, juntos, trocarmos nossas experiências e refletirmos sobre tudo que tu nos ensinaste. Envolva, Senhor, com a tua luz a todos os companheiros aqui presentes.
envolva a nossa companheira Vera, que vai fazer os estudos para nós desta tarde. E a todos nós, Senhor, que possamos estar aqui com um único pensamento, para que o nosso estudo aconteça sempre de acordo com a Tua vontade, com a vontade de Deus. Assim, em Teu nome, em nome desses amigos benfeitores, em nome dos nossos guias, mas acima de tudo, em nome do nosso Pai, nós Te pedimos a permissão para iniciarmos os estudos desta tarde. Que assim seja, graças a Deus. Bom, Verinha, levanta a sua mãozinha. Desejamos aí um bom trabalho para você, um bom estudo para todos nós. Ah, tá. Você quer que eu faça um estudo? Então, tá bom. Então a gente vai fazendo. Tudo bem, não tem problema. Bom, então hoje nós vamos estudar aqui mais um caso de evocação que Kardec... Ah, tá bom, minha amiga, eu imagino, com esse calor, chegar de sala de aula, você deve estar mesmo, não tem problema. Então a gente vai fazendo aqui, e aí quando for, porque eu não sei como você dividiu aqui, primeira e segunda parte, a segunda parte a semana que vem, eu vou fazendo aqui até onde der então, tá? E aí depois você, semana que vem, continua. Tá bom, então fica aí quietinha, descansando. Isso. Quatro conversas, né? Vamos ver até onde nós vamos. Então, meus amigos, é mais um caso aqui que foi noticiado no jornal da morte desse companheiro, do D'Anglemont, Privat D'Anglemont, e que Kardec fez depois, lá nas suas pesquisas, nos seus estudos, a evocação, nos trazendo assim mais informações a respeito do que é a vida espiritual, do que acontece na vida espiritual. Então ele inicia trazendo aqui a maneira como o companheiro desencarnou, o que aconteceu e quem ele era. Então ele diz assim para nós: primeira conversa foi no dia 2 de setembro de 1859. O meu está 2 de setembro. Você já está na quarta conversa, Nina? É a primeira, minha querida. Não é esse aí não, é a primeira, tá? Eu não posso te dizer a página do meu livro porque não é a mesma aí de vocês, mas é a primeira conversa. Volta um pouquinho a página que você vai encontrar, umas 3 páginas antes. A Nina já se adiantou, foi lá para a quarta. Bom, enquanto ela se acha aí, nós vamos lendo aqui. No jornal País, de 15 de agosto de 1859, lê-se o seguinte necrológio de Privat D'Anglemont, homem de letras, falecido no hospício do Bar. Quer dizer, já se percebe aí que foi uma criatura. Nós vamos ver lá no estudo que ele não era totalmente um louco, mas foi considerado como um louco, por conta das suas ideias. A gente percebe que era um revolucionário, né? Vamos dizer assim, e que criticava mesmo aquilo que ele não achava que estivesse de acordo, que fosse correto. Então a notícia diz assim: suas extravagâncias jamais fizeram mal a ninguém. Só a última foi má e voltou-se contra ele. Ao entrar na casa de saúde em que acaba de morrer, Privat D'Anglemont cometeu a imprudência de dizer que era anabatista e adepto da doutrina de Swedenborg, que era, na época, uma doutrina contrária à Igreja Católica, que era a predominante, tá? Havia dito tantas coisas semelhantes em sua vida, mas desta vez a morte o surpreendeu sem que tivesse tempo de desmentir-se. Em represália, foi-lhe negada a suprema consolação da cruz em sua cabeceira. Então, como ele havia dito, né, uma das suas crises de rebeldia, que era dessa doutrina de Swedenborg, que era contrária às ideias da Igreja Católica, o que a Igreja fez então?
excluiu lá de todas as suas, vamos dizer, as benesses que um morto recebia na época. Por isso que ele diz aqui, a consolação da cruz em sua cabeceira. Seu cortejo fúnebre defrontou-se com uma igreja, mas teve que passar ao largo, quer dizer, ele não podia nem passar na frente da igreja, porque ele tinha sido assim, por conta da declaração, excomungado. A cruz não veio recebê-lo à porta do cemitério. Quando o esquife desceu ao túmulo, Eduardo Fournier, ao pronunciar tocantes palavras sobre esse corpo, não ousou desejar-lhe mais do que o sono eterno. Todos os seus amigos se afastaram, admirados de não o terem saudado um por um, com aquela água que se parece com as lágrimas, e que tudo purifica. Fazei, pois, uma subscrição e tentai edificar alguma coisa sobre uma sepultura sem esperança. Pobre privar. Eu não confio menos àquele que conhece todas as misérias de nossa alma e que pôs o perdão como lei na efusão de um coração afetuoso. Então essa foi a notícia que saiu no jornal a respeito da morte desse companheiro. Agora vem aqui um comentário de Kardec que diz assim: faremos uma nota preliminar sobre esta notícia. Não haverá algo de atroz na ideia de uma sepultura sem esperança, não merecendo sequer a honra de um monumento? Certamente, a vida de Privat poderia ter sido mais meritória. Certamente, é incontestável que cometeu erros, mas ninguém poderá dizer que foi um homem mau, que, como tantos outros, fazia o mal a bel prazer. Sobre o manto da hipocrisia. Pelo fato de, em seus últimos momentos na terra, ter sido privado das preces dedicadas dos crentes, preces que seus amigos poucos caridosos igualmente lhe negaram, haverá Deus de o condenar para sempre, não lhe deixando senão o sono eterno como supremas. Outras palavras, aos olhos de Deus, ele não passaria de um animal, logo ele, homem de inteligência, indiferente, é verdade, aos bens e favores do mundo, vivendo despreocupado com o amanhã, mas, incontestavelmente, homem de pensamento, para não dizer um gênio transcendente? Quer dizer, era uma criatura, tudo bem que ele não estava lá seguindo as normas ditadas pela lei, mas simplesmente era uma pessoa que criticava, que era revoltado com as coisas que ele não concordava. Mas não era uma criatura má, não fazia mal a ninguém. Ao contrário, era um homem inteligente, que tinha as ideias inteligentes. Só não estavam de acordo com o que a sociedade na época achava que era o correto. Então Kardec aqui, né, na sua preliminar, está colocando, será que por causa disso ele não merece prece? Será que por causa disso ele não pode receber todas as menções, todas as homenagens que na época era dada àquele que morria? Simplesmente porque ele disse que pertencia a uma outra doutrina? Deus não vai cuidar dessa alma, vai ignorá-la e vai deixá-la lá para o sono eterno? Então é isso que ele está questionando aqui. E aí ele ainda diz, em outras palavras, aos olhos de Deus, ele não passaria de um animal. Logo ele, homem de inteligência. Quer dizer, para aquelas pessoas, ele estava completamente uma pessoa alienada, à parte. Então, por isso, não merecia nada, né? Pois é, como a Vera colocou ali, ainda mais por seguir as ideias das possibilidades de comunicação entre os mundos, porque eram as ideias já lá de Swedenborg. Então aí ele continua, a ser correto esse raciocínio, quanto deve ser assustador o número dos que mergulham no nada?
Né? Se essas ideias, esse questionamento que Kardec está colocando, da criatura não merecer uma prece só porque ia de encontro às ideias que eram tidas como, entre aspas, as corretas, quantas criaturas que não acreditavam em nada, os ateus, os materialistas, então, que mergulhavam no nada, que não tinham esperança também de ter essas preces, ter nada disso. Aí ele diz, convenhamos que os espíritos nos dão de Deus uma ideia muito mais sublime. De ordinário, nolo apresentando, sempre disposto a estender a mão em socorro daquele que reconhece seus erros, ao qual sempre deixa uma âncora de salvação. Né? Deus é Pai de amor. Mas à época, né, a igreja colocava muitos itens que abominavam a sua presença diante de determinada criatura, dependendo da situação em que ela vivia e dizia o que ela dizia. Né? Então, por isso, ele, se dizendo adepto aqui de outra, foi condenado a não ter direito a nada, nenhuma prece. Então Kardec vem questionando, meu Deus, que pai é esse? Que Deus é esse de amor que vai renegar o auxílio a uma criatura sua, mesmo que ela tenha cometido os maiores erros que ela possa cometer? Deus é Deus de amor, é de perdão. Se o nosso Mestre Jesus, que veio trazer todo o ensinamento para nós, e o que ele coloca como lá item primordial para a nossa, entre aspas, salvação, né? Que é a caridade. O único caminho que vai te levar para a felicidade, como espírito imortal que nós somos, é a caridade. E qual é o conceito de caridade para Jesus? O BIP. Benevolência, indulgência e perdão das ofensas. Ora, se Jesus ensina isso para nós, e ele é o nosso guia, e é considerado como o guia de várias religiões, como é que o homem, utilizando o poder da igreja, vai determinar que uma criatura, porque não aceita determinadas ideias, seja condenado e não seja perdoado por Deus? É uma incoerência muito grande, não é, gente? E a Verinha colocou aí, bem, hoje uma cantora, por ser espírita, está sendo crucificada por seus fãs de outra religião. Pois é, imagina naquela época a criatura que se dissesse contra a religião dominante, né? Então, vocês veem aí o preconceito. Por isso, Kardec, então, vem colocando aqui a explicação e fazendo a gente raciocinar. Então, é como ele diz, nossa, mas os espíritos nos dão uma ideia completamente diferente dessa desse Deus. Os espíritos vieram trazer, na verdade, o que é Deus realmente, que é amor, que é perdão. Dentro da nossa capacidade de entendimento, a gente tem que entender isso. Deus é nosso Pai de amor, de bondade, de perdão, de justiça, que só quer o nosso bem e que faz tudo para que a gente progrida, para que a gente cresça e seja feliz. Nos dá todas as oportunidades. Então é isso que Kardec colocou aqui. Como é que vai condenar uma criatura só porque ela é de uma outra religião? Então foi feita a evocação desse espírito, né? E vem agora os esclarecimentos. Ele diz assim, evocação, eis-me aqui, o que desejais, meus amigos? O nosso amigo Private, né? E aí a primeira pergunta, tendes consciência clara da vossa situação atual? Resposta, não. Não totalmente, mas espero tê-la em tardança. Por quê? Porque, felizmente para mim, Deus não me parece querer afastar dele, malgrado a vida quase inútil que levei na terra. Mais tarde terei uma posição bastante feliz no mundo dos espíritos. Então vocês vejam bem que ele tinha um conhecimentozinho. Ainda estava meio que nublado a sua situação, ele ainda não tinha consciência total de onde estava, nem conhecimento de tudo que estava se passando, por conta ainda de mais conhecimento. Mas aí, como ele diz aqui, ele tem certeza de que Deus não o abandonará e que futuramente ele vai ter uma vida feliz.
E aí vem a pergunta, né? Dizendo assim: reconhecestes imediatamente a vossa situação no momento da morte? Quer dizer, no momento que ele morreu, será que ele entendeu logo qual era a situação que ele se encontrava, ou seja, que estava morrendo? E aí vem a resposta dele: fiquei perturbado, o que é compreensível, mas não tanto quanto se poderia supor, pois sempre gostei do que era etéreo, poético e sonhador. Quer dizer, ele tinha um conhecimento, ele tinha uma noção, por conta até lá das doutrinas que ele frequentava, da continuidade da vida, né? Da continuidade da vida, que a gente não morre. O que morre é apenas o corpo material. E que a gente sabe que nem morre, se transforma, né? Agora, o espírito que habitava aquele corpo continua. Então é por isso que ele diz, ele está num período de perturbação, porque é normal, porque ele não tinha todo o conhecimento que era necessário para entender a situação em que se encontrava. Então vem a pergunta 4. Podeis descrever o que convosco se passou naquele momento? E a resposta: nada se passou de extraordinário e diferente daquilo que já sabeis. Inútil, pois, falar ainda nisso. Quer dizer, ele teve uma morte tranquila. Acabou lá, chegou o momento, houve o desligamento do espírito daquele corpo, pronto, e ele veio passando pelo período de perturbação. Então, o que ele diz aqui, a coisa normal, como acontece com todo mundo. Então, ele não quer se expandir muito nisso, porque não teve novidade nenhuma. E aí a pergunta de Kardec: vedes as coisas tão claramente como no tempo em que vivias? E a ele: não, ainda não, mas as verei. Então ele sabe que precisa ali, que vai passar por esse período de perturbação, aos poucos ele vai se esclarecendo e aí ele vai ter noção de tudo à sua volta. Pergunta 6. Que impressão vos causa a visão atual dos homens e das coisas? Meu Deus, aquilo que sempre pensei. Quer dizer, olha só, não foi o fato dele ter morrido que fez com que ele modificasse suas ideias e seu pensamento. Ele continuava lá ainda pensando da mesma maneira. Ou seja, criticando e combatendo, sendo contra aquelas ideias que eram impostas na época, né? Era um revolucionário. E aí ele diz: em que vos ocupais? Resposta: não faço nada, sou errante. Não procuro uma posição social, mas uma posição espírita. Outro mundo, outra ocupação. É a lei natural das coisas. Então ele tem conhecimento disso, porque posição social ele não está procurando, porque na vida espiritual, posição social não tem valor nenhum. O que vai ter é uma posição espírita, ou seja, o teu modo de ser, o teu modo de agir, as mudanças que você está realizando agora enquanto encarnado para ter uma posição de paz, de tranquilidade, de harmonia. Ou seja, como ele fala aí, é um outro mundo e é uma outra ocupação. Aí a pergunta 8. Podeis transportar-vos para qualquer parte em que quiserdes? Ele: não. Eu seria muito feliz. Meu mundo é limitado. Quer dizer, se ele pudesse se transportar, mas ainda por conta da sua situação, do seu grau de evolução, do seu conhecimento, do seu entendimento, ele ainda não consegue. Mas um dia ele sabe que vai conseguir e vai trabalhar para isso. Porque ele falou aqui na resposta acima que ele está procurando uma posição espírita, né? Aí na 9 ele pergunta: necessitais de um tempo apreciável para vos transportar de um lugar a outro? Bastante apreciável. Por quê? Porque ele não pode ir pelo pensamento, como é o meio normal de se transportar. Ele ainda não tem esse progresso adquirido, ainda não tem essa condição. Então ele vai dentro das suas possibilidades.
caminhando, andando, seja lá a maneira que ele tem condição lá. Por isso ele diz que é ainda difícil, né? Bastante apreciável, difícil para ele se locomover ainda. E aí, na pergunta 10, quando vivo, constatáveis vossa individualidade por intermédio do corpo. Agora, porém, que não mais o possuis, como o comprovais? Que é uma pergunta assim que muita gente também questiona isso, né? Porque agora, quando nós estamos encarnados, o que acontece, né? Nós nos identificamos, temos a nossa individualidade pelo nosso corpo, que é totalmente diferente de outro, não existe dois corpos iguais, por isso a gente tem até as nossas digitais, que são individuais, não existe lugar no mundo uma pessoa que tenha a mesma digital minha, né? Então nós sabemos que isso aí vai demonstrar a nossa individualidade por conta do corpo que nós temos. Mas quando desencarnamos, não é? Quando nós desencarnamos, como é que a gente reconhece essa individualidade se a gente já não tem mais o corpo? Então essa pergunta que foi feita aqui a ele. Como é que ele se identifica agora que não tem mais o corpo? Como é que ele se vê como ele? Né? Como é que ele pode provar a sua individualidade? Ele diz, é estranho. Eis uma coisa em que ainda não havia pensado. Tem razão os que dizem que aprendemos algo todos os dias. Obrigado, caro confrade. Quer dizer, ele nem tinha parado para pensar nisso ainda, né? Como é que é ele agora? Ele não tem corpo. Na realidade, ele já não tem mais o corpo. Aí na pergunta 11 ele diz, pois bem, já que chamamos vossa atenção sobre esse ponto, refleti e respondei-nos. Eu vos disse que sou limitado quanto ao espaço. Infelizmente eu, que sempre tive uma imaginação viva, estou também limitado quanto ao pensamento. Responderei mais tarde. Então veja bem, ele está limitado em todos os conhecimentos, está limitado também quanto ao pensamento. Ao momento que ele for se esclarecendo, que ele for tomando com mais consciência da situação em que ele se encontra, ele vai poder responder. Por isso que ele diz, responderei mais tarde. Na pergunta 12, quando vivo, qual era a vossa opinião sobre o estado da alma após a morte? Antes disso, deixa eu ler aqui que a Verinha colocou para nós ali uma informação importante. Essas falas reforçam as respostas dos espíritos elevados nas perguntas 320, da 320 a 329, lá do Livro dos Espíritos, que ele fala para nós sobre... Deixa eu abrir aqui para falar corretamente para vocês. Ó. Na questão 320, ele vem falando sobre comemoração dos mortos, sobre funerais, e vai até a 329, explicando toda essa situação aí da vida espírita. Comemoração dos mortos. Então, depois cada um deu uma lidinha lá no Livro dos Espíritos, nessas questões que a Verinha colocou aí, que vem essas evocações aqui, Kardec vem confirmar tudo isso que tem lá no Livro dos Espíritos. E daqui a gente tem um espírito ao vivo falando desse momento, né? Bom, então aí Kardec vai e pergunta, quando vivo, qual era a vossa opinião sobre o estado da alma após a morte? Resposta, eu a supunha imortal, e isso é evidente. Confesso, porém, para minha vergonha, que não acreditava ou, pelo menos, não tinha uma opinião segura sobre a reencarnação. Então ele já tinha noção da continuidade da vida. E aí a gente lembra aqui, né? Não adianta você querer fugir dos problemas usando a morte.
A gente conhece aí várias situações. Suicídio. Por quê? Porque você não morre. Não adianta. O que acontece é apenas você sair de um corpo material. Você continua vivo. Então essa noção ele tinha de que continuaria vivo. A única coisa que ele ainda não tinha era certeza, nem informações básicas fortes para ele poder entender o que era a reencarnação, né? Quer dizer, aquela oportunidade que Deus nos oferece de voltarmos numa outra vida, num outro corpo, numas situações diferentes, para continuarmos o nosso aprendizado. Aí na 13 ele pergunta, qual era a fonte do caráter original que vos distinguia? Ele diz, não havia uma causa direta. Alguns são profundos, sérios, filósofos. Eu era alegre, vivo, original. É uma variedade de caráter, estudo. Quer dizer, não era nada de diferente, nada de extraordinário. Ele simplesmente vivia a vida e ia buscando as verdades. Não teríeis podido, pelo vosso talento, libertar-vos dessa vida boêmia que vos deixava à mercê das necessidades materiais? Pois creio que muitas vezes vos faltava o necessário. E ele diz, muito frequentemente, mas que quereis? Eu vivia como ordenava meu caráter. Depois, jamais me dobrei a todas as convenções do mundo. Eu não sabia o que era ir mendigar proteção. A arte pela arte, eis o meu princípio. Então, na época. E isso fez com que ele tivesse uma vida totalmente desregrada, à mercê até de necessidades, passar fome e tudo, né? Mas ele não fugia dos seus princípios. Para ele aquilo era o certo. Agora, na espiritualidade, ele está tendo uma noção, um conhecimento, um entendimento melhor de como, não que ele estivesse errado, mas de agir de maneira diferente diante do que ele fazia quando estava encarnado. E aí ele diz, qual a vossa esperança para o futuro? Ainda não sei. Recordais a existência que precedeu a que acabais de deixar, quer dizer, uma encarnação anterior a essa que ele tinha sido esse revolucionário? Ele diz, foi boa. Aí vem uma observaçãozinha aqui. Alguém observou que essas últimas palavras poderiam ser tomadas como uma exclamação irônica, o que seria próprio do caráter de privar. Ele respondeu espontaneamente. Então achavam que ele estava brincando, né? E ele respondeu, peço-vos 1000 desculpas. Eu não estava gracejando. É verdade que para vós sou um espírito pouco instrutivo, mas enfim, eu não quero brincar com as coisas sérias. Terminemos, não desejo falar mais. Até logo. E foi embora, né? Outro ensinamento para a gente aqui é que eles se comunicam dependendo da necessidade, da possibilidade, quando querem, como podem. Não é sobre o nosso comando, né? Isso é muito dito lá no livro dos Espíritos, no livro dos Médiuns, que a comunicação com o mundo superior não é o bel prazer nosso, encarnado. Vamos nos reunir aqui e vamos evocar espírito. Eles não estão à nossa disposição assim para isso, não. Aqui a gente vê, ó. Ele determinou que ali acabava a conversa e foi a luta. Aí vem uma segunda conversa com ele, no dia 9 de setembro de 1859. Então vocês percebem, a gente percebe até aqui que era um espírito inteligente, em termos de conhecimento intelectual, deu respostas aqui inteligentes, a gente percebe isso. Agora, em termos de conhecimento de vida espiritual, ele ainda estava meio cru. E aí veio mostrando a situação, ele vem falando da situação em que ele se encontra por conta dessa ignorância, por conta dessa falta de conhecimento, como ele disse aqui para nós. Ele sabia da sobrevivência da alma, mas o negócio de reencarnação ele não entendia muito bem ainda. Já numa segunda conversa, já 9 de setembro
de 1859, essa primeira foi dia 2 de setembro, no início do mês. Essa já mais uma semana depois, mais ou menos. E aí vem a evocação. Vamos, meus amigos. Então ainda não acabaste de fazer-me perguntas, bem sensatas, aliás, mas às quais não posso responder. Então ele diz, sem dúvida, vem a pergunta, né? Sem dúvida, o comentário ali de quem estava evocando. Sem dúvida, é por nós, modéstia, que falais assim. Porquanto a inteligência que revelastes em vida e a maneira pela qual respondestes provam que o vosso espírito se encontra acima do vulgo. É isso que eu falei aqui anteriormente. Ele não era um alienado total em relação à vida espiritual, né? E a resposta dele, lisonjeador. Na terceira ele diz, não lisonjeamos. Dizemos o que pensamos. Aliás, sabemos que a lisonja seria um despropósito para com os espíritos. Por ocasião da vossa última conversa, deixaste-nos bruscamente. Poderia nos dizer a razão? Vocês perceberam lá quando ele pediu desculpas e disse, bom, a conversa, o papo acabou por aqui, estou indo embora. E saiu. Aí o Kardec aqui aproveita e pergunta por que ele fez isso. E ele diz, eis a razão em toda a sua simplicidade. Fazeis perguntas tão fora de minhas ideias que me sinto embaraçado em respondê-las. Havereis de compreender, portanto, o natural impulso do orgulho que experimentei ao ficar calado. Ou seja, ele ainda envolvido por esse orgulho, né? Perguntas eram feitas que ele não tinha conhecimento para responder, então, o que ele diz? Eu prefiro ficar calado. Calou a boca, saiu, não quis responder mais nada. Então aí começam as novas perguntas. E aí Kardec pergunta, vedes outros espíritos ao vosso lado? Vejo-os em quantidade, aqui e ali, por toda parte. Olha só, hein? Como é que a gente está rodeado de espíritos. Refletiste sobre a pergunta que vos fizemos e que prometeste respondê-la em outra ocasião? Eu a repito. Quando vivo constatáveis vossa individualidade por intermédio do corpo. Agora, porém, que não mais o possuis, como a comprovais? Numa palavra, como vos distinguis dos outros seres espirituais que vedes à vossa volta? Interessante, né? Eu não tenho mais o corpo, como é que eu vou me identificar? E aí ele diz, se posso exprimir o que sinto, diz-vos-ei que ainda conservo uma espécie de essência dada por minha individualidade e que não me deixa nenhuma dúvida de que realmente eu sou eu mesmo, embora morto para a terra. Encontro-me ainda num mundo novo, muito novo para mim. Após alguma hesitação, ele diz, enfim, constato a minha individualidade por meu perispírito, que é a forma que possuía neste mundo. Né? Então está aí o esclarecimento para nós a respeito de como conservamos a nossa individualidade. Perispírito, que é aquele elemento que faz a ligação do espírito com o corpo material. Não tendo mais o corpo material, o perispírito continua ligado ao espírito. E ele vai ter no primeiro momento de desencarne, a forma que era o seu corpo anterior, o seu último corpo. Daí, os espíritos, né, quando desencarnam, continuam percebendo, identificando sua individualidade através da forma que o perispírito se apresenta. Ainda nesse grau de evolução. Espírito superior, não. Espírito superior já consegue a sua individualidade sem precisar nada. Mas nós ainda, que estamos nesse estágio ainda mais para matéria ainda, a gente ainda precisa do perispírito
com a forma do corpo que teve na última vida, para poder se identificar. Muito bonito esse esclarecimento que esse companheiro dá aqui para nós. Aí vem uma observação. Pensamos que esta última resposta lhe foi soprada por outro espírito, porque sua precisão contrasta com o embaraço que no início parecia demonstrar. Aí foi uma observação feita por Kardec, que percebeu que, diante do conhecimento que ele vinha apresentando, ele não ia ter base para dar uma resposta tão perfeita como essa que foi dada. Então alguém deu uma colinha lá para ele. E aí continuam as perguntas. Assististes aos vossos funerais? E ele, sim, mas não atino por quê. Quer dizer, ele assistiu, mas nem sabe por quê. Que sensação experimentaste? Vi com prazer, com muita satisfação, que deixando a terra, nela deixava muitas mágoas. Quer dizer, muitos sentimentos que ele possuía ficaram voltando, trazendo, vindo para o mundo espiritual. Ele percebeu que aquilo não tinha mais valor. Pergunta: de onde vos surgiu a ideia de passar por Anabatista e Swedenborgiano? Havias estudado a doutrina de Swedenborg? Aí resposta: é mais uma das minhas ideias excêntricas em meio a tantas outras. Pergunta: que pensais do pequeno necrológio publicado a vosso respeito no jornal País? Esse que nós lemos aqui no início do nosso estudo. E aí ele diz: deixais-me embaraçado, pois se publicardes essas comunicações na revista, por certo dareis prazer a quem as escreveu. Quanto a mim, para quem elas foram feitas, direi o quê? Que são frases bonitas, nada mais que frases bonitas. Quer dizer, nenhum valor para ele teve aquilo que foi dito, aquilo que foi escrito, aquilo que foi falado a respeito dele. Na pergunta 10 ele diz assim: ides algumas vezes rever os locais que frequentáveis em vida e os amigos que deixastes? E ele diz sim. Olha aí outro ponto, viu? Os nossos entes queridos podem vir nos visitar, podem vir até nós. Ele diz assim: sim, e ouso dizer que ainda encontro nisso uma certa satisfação. Quanto aos amigos, eram poucos sinceros. Muitos me apertavam a mão sem ter coragem de dizer que eu era excêntrico. E, por detrás, me criticavam e me tratavam de louco. Então, os espíritos desencarnados, eles veem tudo com realidade, veem a verdade realmente. Então, não adianta a gente estar falando uma coisa e pensando outra, porque eles estão vendo o que realmente nós estamos pensando. Pergunta 11. Aonde pretendeis ir ao deixar-nos? Isto não é uma pergunta indiscreta, mas para nossa instrução. Ele diz: aonde irei? Vejamos. Uma excelente ideia. Vou-me conceder uma pequena alegria. Uma vez apenas não cria hábito. Farei um pequeno passeio. Visitarei um quartinho que me deixou em vida lembranças muito agradáveis. Sim, é uma boa ideia. Ali passarei a noite à cabeceira de um pobre coitado, um escultor que esta noite não jantou e que pediu ao sono o alívio para sua fome. Quem dorme, janta. Pobre rapaz, fica tranquilo, irei proporcionar-te sonhos magníficos. E a pergunta: não poderíamos saber o endereço desse escultor a fim de o auxiliarmos? E a resposta: eis uma pergunta que poderia ser indiscreta, se eu não conhecesse o louvável sentimento que a ditou. Não posso respondê-la. Não poderia dar informações de endereços de nada. Pergunta 13. Poderias ditar-nos alguma coisa sobre um assunto de vossa escolha? Vosso talento de literário deve tornar fácil a tarefa. Então, olha só, antes da gente ler a resposta, vamos parar aqui um pouquinho e vamos refletir.
Esse tipo de trabalho que Kardec fez, fazendo essas evocações e colocando aqui na Revista Espírita, e a gente fica lendo isso aqui assim, dá a impressão de que foi uma historinha inventada por Kardec. Mas não, meus amigos. Essa é a realidade da nossa vida. É muito importante que a gente tenha consciência disso. A morte não vai nos transformar em nada. O fato de nos livrarmos do corpo material não vai fazer com que nos tornemos anjinhos ou diabinhos, como muita gente ainda pensa, que morrendo, que tudo muda, que vai ser bom, que vai para o paraíso, que vai para o céu, ou que foi mal, vai para o inferno e por aí vai. Não, nós continuamos sendo o que somos. Então, o que a gente precisa ter cuidado agora enquanto estamos aqui? Trabalharmos a nossa mudança, trabalharmos a nossa modificação. Nós precisamos nos conscientizarmos que somos espíritos imortais. E que vamos continuar esse trabalho de melhoria nossa. Porque nós fomos criados para sermos perfeitos. E temos um modelo para nós, que é o nosso Mestre Jesus. Então a gente não pode decepcionar nosso Pai, que é Deus que nos criou, e o nosso querido Mestre Jesus, que veio aqui nos trazer todos os ensinamentos, todo o consolo para enfrentarmos qualquer dificuldade que tenhamos. Porque ninguém neste planeta passou ainda pela quinta parte, ainda vou dizer assim, pela quinta parte de dificuldade, de humilhação, de tudo que passou o nosso Mestre Jesus. E ele enfrentou todas as dificuldades pelas quais passou para nos dar o exemplo de que, se vivenciarmos esse aprendizado, porque para nós é aprendizado, a dor, a dificuldade, o que a gente chama de problema, o que a gente chama de coisa ruim na nossa vida, de azar, de não sei o quê, em primeiro lugar a gente precisa ter a consciência de que são consequências dos nossos atos. Deus não coloca nada na nossa vida à toa por nada. Tudo é a lei de causa e efeito agindo em nossa vida. E o que a gente precisa também ter consciência é que, se Ele criou todas as possibilidades para nós sermos felizes, o caminho é esse, sermos felizes. Então, se nós não estamos felizes, é porque nós estamos nos afastando desse caminho que Ele criou. Então, ao invés de procurarmos soluções que nós achamos que sejam rápidas, como, por exemplo, o suicídio, vamos procurar as soluções corretas, que é seguir os ensinamentos do Senhor Jesus. Porque Ele nos disse: vinde a mim todos vós que sofreis. Vinde a mim todos vós que estáis em dificuldade. Vinde a mim todos vós que têm problemas. Eu vos aliviarei. Agora, quando Jesus diz isso, nós vamos até Ele pedir ajuda, pedir socorro. Agora a gente tem que fazer a nossa parte, porque Ele também disse: ajuda-te que o céu te ajudará. É o exemplo que eu sempre digo. Nós recebemos todas as oportunidades, todos os benefícios pela lei de Deus para nos acertarmos com ela e sermos felizes. Se a gente está na infelicidade, porque a gente está afastada dessa lei. E a gente não tem o direito de procurar caminhos complicados. Caminhos que não sejam aqueles que o Senhor Jesus nos ensinou. Ou seja, trabalhar para vencer a dificuldade, trabalhar para vencer... Ok, Verusca. Então você entendeu por que eu estou falando, né? Trabalhar para caminharmos, né? Então, esse exemplo aqui desse companheiro vem mostrar para a gente muito bem o que nós estamos falando.
o que nós estamos aqui buscando para aprender. Nós continuamos vivos, apenas invisíveis. E aí eu lembro uma frase de Eurípides Barçanufo que é linda, que ele diz para nós assim: invisibilidade não significa ausência, nós estamos com vocês. Ou seja, esses espíritos que já atingiram um grau de elevação, que já podem ser nossos mentores, nos ajudar, nos ampararmos, eles estão junto a nós. Bom? Aí então vamos à resposta aqui dessa questão 13, quando ele pergunta: poderias ditar-nos alguma coisa sobre um assunto de vossa escolha? Vosso talento de literário deve tornar fácil a tarefa. Ainda não. Entretanto, pareceis tão afáveis, tão compassivos, que prometo escrever alguma coisa. Quer dizer, ele ainda não quer falar sobre nenhum ponto, né? Sem nenhumas ideias que ele defendia na época, né? Então, mas ele diz que, como o pessoal ali que tinha o evocado estava sendo muito carinhoso, muito amável, ele prometia que ia escrever alguma coisa. Aí ele continua: agora, talvez, eu fosse muito eloquente, mas temo que minhas comunicações sejam ainda muito terrestres. Deixai que minha alma se depure um pouco, ou seja, deixe eu colocar as minhas ideias no lugar certo, né? De acordo com a realidade que eu agora estou vivendo. Porque antes eu vivia uma realidade, que era de encarnado. Agora ele está vivendo outra. Então ele está pedindo ali: deixe eu me conscientizar da situação real em que me encontro. Aguardai que ela abandone esse invólucro grosseiro que ainda a retém, para então vos prometer uma comunicação. Só vos peço uma coisa: rogai a Deus, nosso soberano Senhor, que me conceda o perdão e o esquecimento de minha inutilidade na terra, tendo em vista que cada homem tem a sua missão aqui. Infeliz daquele que não a desempenha com fé e religiosidade. Orai, orai a Deus. Então, olha só o pedido do companheiro. E a gente percebe esse pedido em todos os espíritos que foram evocados por Kardec, que a gente lê aqui tanto na Revista Espírita, como lá no livro Céu e Inferno. Ele sempre vem pedindo preces, preces. E é nosso dever, como seguidores de uma doutrina que nos diz que nós nos trabalhamos para sermos perfeitos e que é através do amor ao próximo que a gente vai conseguir fazer essa caminhada, nós temos aqui então essa orientação da prece como o meio mais eficaz da gente receber alívio diante das nossas dores. Portanto, não nos esqueçamos de, durante o nosso dia, à noite antes de deitarmos, pela manhã quando levantarmos, ou a qualquer momento do nosso dia, elevarmos o nosso pensamento, ligarmos-nos a Deus e ajudarmos a esses companheiros que estão nessa situação ainda de sofrimento, de dúvidas, de ignorância, para que eles possam ser amparados, ajudados e fortalecidos pelas nossas preces. Bom, a gente vai parar por aqui, tá bom, Verinha? Pode parar aqui e fica a terceira e a quarta conversa para a semana que vem. Ou você quer que eu faça a terceira também? Acho melhor deixar a terceira para a semana que vem, porque o nosso tempo já está ali bem diminuidinho. Bom, meus amigos, a gente então para por aqui, né? Tudo bem, então vamos parar aqui. A terceira conversa então vai ficar para a semana que vem, a terceira e a quarta conversa. Nós então encerramos aqui o nosso estudo, agradecendo aí a participação de todos, a presença de todos. Aconselhamos o nosso companheiro que fez um pedido a nós aqui através do PVT,
nós não podíamos mudar o nosso assunto. O que eu pude, né, encaixei um pouquinho, mas a gente não pode mudar o assunto, viu, amigo? Mas nós temos um trabalho de atendimento fraterno, de perguntas e respostas. Lá, você entrando no nosso site, espiritismo.net, tá? Você vai encontrar respostas, você vai ter atendido nas suas necessidades, tá bom? Verinha, você tem condição de fazer a prece final? Agora já está mais tranquila, mais calminha, então eu vou passar o microfone. Queridos, um beijo no coração de todos. Não se esqueçam que nós não estamos sozinhos, por maior que seja o nosso problema. Nós não estamos sozinhos. A gente tem ajuda, a gente tem um amparo. A gente precisa pedir essa ajuda e pedir esse amparo. Temos nosso Mestre Jesus, temos nossos guias, nossos mentores e temos Deus. Então a gente não está sozinho. Se nós chegarmos até eles, eles nos ajudarão. Uma boa noite a todos, fiquem com a paz, o amor e a luz do nosso Mestre Jesus. E se puderem voltar na próxima segunda-feira, nós vamos dar continuidade a esse estudo aqui, com as informações desse companheiro aqui, que está sendo muito legal para todos nós. Vamos então fazer a nossa prece de encerramento. Verinha, se você depois quiser falar alguma coisa, levanta a tua mãozinha, tá? Nós vamos então encerrando aqui, elevando os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, aos nossos guias e aos nossos mentores, dizendo: Senhor, aqui estamos encerrando mais essa noite de estudos. Momentos assim maravilhosos, importantíssimos para nós, Senhor, que recebemos através da doutrina dos Espíritos as informações necessárias que precisamos para buscarmos a nossa felicidade. Só temos a te pedir, Senhor, que tu continues fortalecendo a todos nós, a cada um de nós, a ficarmos firmes no propósito de buscar o conhecimento e vivenciar, Senhor, fazendo assim a nossa transformação, a nossa mudança. Ajuda-nos, mestres, a vencer as nossas más inclinações. Ajuda-nos a vivenciarmos tudo isso de bonito, de lindo que a doutrina dos Espíritos nos trouxe, para que possamos um dia, todos, juntos, unidos junto a Ti, reunidos num só pensamento, de amor, de paz, de alegria e de felicidade. Abençoa, Senhor, com a Tua luz a cada companheiro aqui presente, que esta luz possa penetrar em cada lar, deixando aí muito amor, muita compreensão, muita harmonia e muito equilíbrio, Senhor, diante das provas que estamos aqui para vivenciarmos. Assim, em Teu nome, em nome dessa espiritualidade amiga, em nome de Caibar Schutter, que é o nosso mentor, mas acima de tudo, em nome de Deus, nós Te pedimos a permissão para encerrarmos os nossos estudos desta noite. Que assim seja, graças a Deus.